Então, feliz do retorno, parabéns pela escola, pelo resultado, pelos alunos. E a gente gostaria de conversar um pouco, né, do que a gente antecipou. Então, somos da Link, temos um programa, Adote uma Escola. Foi, inclusive, premiado o Prêmio LED Luz na Educação em 2022. E o grande compromisso é apoiar justamente escola e educação, trazer luz à educação e iniciativas inovadoras. E uma das coisas que a gente foca muito, que é o Estudar para Quê, resgatar, e a senhora melhor que eu, produzindo a escola, a dificuldade que é motivar os alunos, reconhecer. E a ideia dessa proposta é o seguinte, seria a gente ouvir um pouco da escola, como foi a experiência da Olifete, porque a gente está querendo fazer o pós-Olifete. O que seria o pós-Olifete? O que a escola esperaria depois, de que maneira a gente pode colaborar, a gente se conhecer e trocando ideia, né? Tudo que a gente conseguiu até aqui foi conversando. Então a ideia desse primeiro contato realmente é bastante informal, é realmente parabenizar, conhecer e entender como foi a história, qual foi a dificuldade, os alunos, se vai participar esse ano, se já está com laboratório. Então tá, eu sou a Fabiane, sou a diretora da escola. Nossa escola sempre teve assim um trabalho bem interessante na educação financeira, né? Nós temos esse projeto já que acontece dentro do currículo, principalmente nos nonos anos. E ano passado, então, surgiu essa oportunidade de participar, né? Foi divulgado através de e-mails, enfim. E nós inscrevemos somente os alunos do nono ano, uma vez que eram eles que tinham no currículo, né, esse item, assim, da educação financeira. Então, nós colocamos eles nesse desafio, entramos na plataforma, né, eles puderam, então, explorar um pouco do que tinha na plataforma. A professora do nono ano de matemática que desenvolveu, então, toda essa questão, né, da educação financeira. E participamos. E, para nossa surpresa, então, alguns alunos conseguiram medalha, 2 alunos, e uma menção honrosa. A gente ficou bem feliz já com esse resultado, né? Que trouxe, então, esse destaque, assim, para os nossos alunos. Aí, depois, nós fizemos tudo certinho, assim, inscrevemos eles, fizemos a trilha pedagógica também, professores, gestores e os alunos, e participamos do sorteio. E fomos sorteados, para nossa alegria, né? Então, foi uma surpresa muito, muito boa mesmo. A gente recebeu já todos os prêmios, já fizemos, então, a filmagem oficial, né? Já deve estar quase pronto o nosso vídeo. E os nossos alunos, então, estão usando. Nós escolhemos o laboratório de informática. Nós já temos um bom laboratório, né? Nosso município investe muito aqui na questão da informatização. 100 Chromebooks, mas a gente escolheu ainda nesse viés, assim, da informática, porque vieram novos notes, né? E o note também possibilita abrir um pouquinho, né, o leque, assim, não somente no uso dos Chromebooks. Então é isso. Então esse ano, com esse prêmio e com todo esse projeto que já acontecia dentro do nono ano, nós conseguimos um projeto extra classe para a nossa escola, né, através do município. Então tem alunos agora dos 8º e 9º anos que vêm no turno contrário da escola, porque nós não temos turno integral ainda, nós somos só 4 horas diárias para cada turma, né? Então eles vêm no turno da tarde, essa professora continua desenvolvendo um trabalho mais específico da educação financeira com quem tem interesse. Mas participarão, então, da segunda Olitef todos os alunos do 8º e 9º anos. Já escrevemos, já estamos fazendo as trilhas, né, que já estão disponíveis também. E foi uma experiência muito bacana também participar da promoção, né? Foi também uma surpresa. Nós recebemos, então, passagem, hospedagem, tudo, né? Fomos para Brasília. Apenas um aluno pôde ir, né? E esses alunos, eles não estão mais conosco, porque eles eram do nono ano, né? Nossa escola só vai até o nono ano. Então, fizeram a prova, mas também saíram da escola, então, para
pena, assim, porque eles podiam estar usando, né, eles também são merecedores, né? Mas foi uma opção da escola ano passado, não sabíamos como é que seria e estamos bem felizes com todo o resultado. Acho que é isso. Incrível, só um momentinho. Eles... Nossa, incrível. E a ideia dessa conversa, assim, cada caso é um caso, essas experiências, a gente fica muito encantado. E a ideia que a gente teve de fazer o pós-UTF tem muito a ver com a visão nossa de educação, o propósito da Ótima Escola, que é o resgatar o para quê. Então, a grande dificuldade dos educadores é conseguir motivar os alunos, fazer a conexão da escola com o mundo lá fora, o mundo lá fora com a escola, e para que servem as coisas. Então a gente trabalha muito pedagogia baseado em projeto de vida, propósito. E uma das coisas que a gente então estava estudando, avaliando, é justamente o seguinte: os alunos que participaram, e a Sara já comentou que eles não estão na escola, da UTF 2024, o que seria o a mais? Para que eles digam, tá bom, mas para que serve o que eu aprendi? O que eu faço com isso? Então, a gente vem avaliando, como a gente trabalha bastante com pedagogia baseada em projetos, mostrar para ele, olha, a educação financeira, você precisa para isso. Oi, Bel, tudo bem? Oi, com a professora Fabiane aqui, contando uma história linda. Se você se apresentar rapidinho. Que bom. E a coisa Quero assim, ouvir também a história. Essa história é linda, realmente parabéns, uma escola de comentar lá no Sul. E a gente ia justamente conversar o que seria para a escola o pós. E aí ela comentou, como os alunos que participaram são do 9º ano, os que foram aprovados e premiados ano passado saíram da escola porque foram para o ensino médio. Mas vai vir agora um projeto especial para o 8º e 9º, em que provavelmente seria esse o foco. E a ideia desse primeiro contato hoje, realmente muito informal, a gente destaca esse informal, é a gente poder fazer o seguinte. Pensar junto o que seria o pós. E aí tem perguntas que a gente já aproveita. Por exemplo, a senhora disse que tem um projeto especial de extracurricular. Se a escola, por exemplo, participa de iniciativas como o Prêmio LED, outras iniciativas de apoio, outras Olimpíadas, em que a gente possa usar esse movimento da escola, essa visibilidade, para conseguir realmente motivar e mobilizar, reconhecer os professores. E o que seria esse a mais? Uma coisa que marcou muito, quando a gente estava falando de reconhecimento com alunos num projeto, e eles disseram o seguinte: sabe o que a gente queria mesmo? Que isso fosse de verdade, que isso acontecesse na prática. E o que eu faço com isso e como é que eu posso usar? Então isso para nós ficou realmente muito forte, foi um grande destaque, inclusive na avaliação que a gente teve do Prêmio LED, dessa visão de trazer o protagonismo do aluno e ele conseguir entender com pedagogia baseada em projetos para que serve o que ele aprendeu, do que ele gosta, qual é a vocação dele e que oportunidades que surgem para ele. E a educação financeira, em particular, para nós é muito importante, porque como a gente trabalha muito com a questão da família, do empreendedorismo social, da transformação social, do desenvolvimento comunitário, a questão do projeto e do dinheiro está sempre circulando. Então, a gente tem casos assim que a gente ficou muito feliz, em que a aplicação foi ajudar no negócio da família. A gente tem um caso que me marcou muito. Eu sou engenheiro e um aluno falou: gostaria de fazer engenharia. Você gostaria de fazer engenharia? Por quê? Porque meu pai é pedreiro. Você trabalha com seu pai? Eu não, o coroa tem 50 anos, olha a mão dele, a gente não tem nada.
Mas o engenheiro chega de capacete branco, com um carro bacana, mão no bolso, não sei o que. Meu pai disse que ele ganha uma grana. E aí eu queria ser engenheiro. Mas engenheiro faz outras coisas do que você gosta. Gosto de desenhar. Você gosta de desenhar? A gente chegou no CAD. Meu pai está cheio de planta lá em casa, mas ele não sabe ler. Ele não sabe ler as plantas? Não, então acho que você com CAD, com tudo, você podia ajudar o seu pai, porque ele não sabe ler as plantas. Não, ele não sabe ler. Ele não sabe ler as plantas, ele não sabe ler. Nossa, que legal. O fim dessa história, esse garoto, que o pai dizia que era um vagabundo, que não servia para nada, foi fazer edificações e descobriu que muito mais do que as plantas, ele aprendendo cálculo e ajudando o pai a fazer orçamento, começou a sobrar dinheiro em casa. E esse sobrar dinheiro em casa, ele falou: nossa, se eu tivesse feito isso, há quanto tempo a gente perde dinheiro em casa, porque o meu pai não sabe fazer conta. E eu descobri isso agora. Então a gente tem casos, a gente pode ficar comentando bastante, mas a visão sempre é o seguinte: como que a gente traz o protagonismo e como a gente pega a oportunidade. Uma coisa que a gente gosta do nono ano, só pensando, a gente pensar, livre pensar, no nono ano a gente costuma perguntar, surgiu por acaso. A gente trabalha com grêmios e o que o grêmio está querendo fazer, o que está pegando, e a gente se descobriu o seguinte: a formatura. Qual é o problema que envolve um projeto? Tem a formatura. A formatura é um projeto legal. Vamos fazer como um projeto mesmo, com orçamento, planejamento, atividade, etc. Não precisa. Porque o tiozinho que faz tudo lá não custa nada. Como não custa nada? O tiozinho faz tudo, faz a festa, faz tudo, a gente só paga lá o carnezinho de R$100 por mês, não sei o que, ele faz tudo. Você só paga o carnezinho de R$100 por mês? Quantos alunos tem na escola? A gente tem 80 participando, porque tem que pagar os visitantes, não sei o que, dá uns 200, 300. Eu falei: vocês acabaram de falar que R$200 mil não é nada. Como assim? Multiplica o carnezinho pelo número. Vocês não conseguem fazer nada da organização da festa, da comida, a comunidade não tem. Bem, conclusão, no fim eles cortaram o orçamento pela metade. Uma parte importante desse dinheiro ficou com as próprias famílias, que uma foi fazer docinho, outra foi fazer salgado, outra foi fazer decoração. A outra, a gente está pagando para fazer isso? 100 vezes não sei o quê. E essa cultura do por mês, a coisa mais incrível foi alguém de comunidade que não tem dinheiro dizer que não estava custando nada. Então, a gente busca sempre trazer esses casos, às vezes trazer, não sei se tem Grêmio, o tesoureiro do Grêmio, para ele entender, não do ponto de vista usurário, mas que aprender a administrar dinheiro, se libertar do dinheiro, da dívida, é libertação de vida, com coisas muito práticas. Então, a primeira coisa que a gente queria comentar era essa. Você nos trouxe um desafio. A primeira, a gente fica muito feliz com quem a gente convida e responde, porque a gente aprendeu, quem responde rápido, as coisas saem. E essa experiência a gente vai acumulando. Então, na hora que você falou, eu quero conversar, quero saber, quem tem atitude, as coisas saem. Na hora que você contou a história da sua escola, etc. Então, tem algumas coisas que Ângela, que a gente gostaria de estar vendo, pegando assim o que a gente conversou agora. A gente gosta de ser desafiado. Eu fiquei contando o caso de propósito para você pensar: Fernando, peraí, você falou uma coisa que de repente pode ser interessante. A gente podia pegar o que eles vão aprender de administração financeira e ver como é que está a situação familiar, ou o orçamento, ou a formatura. A gente teve um caso muito interessante, que a gente foi falar com o Grêmio, a quadra está zoada. A quadra está zoada, tá?
E o que vocês estão querendo fazer? A gente propôs que ia arrumar a quadra, mas não tem dinheiro. Então, vocês não podem arranjar dinheiro, não. O jogo é outro. A gente pode fazer um projeto e trabalhar. E quanto que precisa para arrumar a quadra? Não sei. Vamos começar a fazer as coisas básicas? No fim, sai a quadra, sai o campeonato de interclasses. As meninas não iam participar. A história das meninas eu sempre comento, porque eles estavam falando, quantos vocês vão mobilizar? Uns 40 alunos. Sua escola tem 400? Onde estão os outros? Ninguém está afim. Nem as meninas. As meninas não estão afim, não querem nada com nada. A gente pergunta para as meninas, vocês não vão participar? A gente queria, mas eles só querem fazer futsal. A gente pediu vôlei e basquete e eles falaram que não. A gente fala com eles, eles falaram que querem, mas só tem futsal. Por que não tem o vôlei? Porque a bola está furada também. E por que você não falou de 4 bolas em vez de só suas 2 bolas? Vai trazer as meninas também? Vai trazer as meninas que vêm. Bem, no fim virou evento, virou quadrilha, virou evento lixo zero, teve música, teve DJ, teve a família toda. E, inclusive, eles conseguiram patrocínio de um monte de coisa. Então, a ideia é pegar algo que eles estejam muito afim, e aí você usar, porque você já comentou, o que faria sentido, e a gente olhar, a gente costuma dizer assim, o grande chamariz, em que eles têm alguma coisa que eles querem muito, e para fazer isso, precisa entender de administração financeira. E agora você vai entender para que serve isso e como é que isso transforma a vida. Do outro lado, hoje a Carla não está aqui, mas a gente tem uma experiência, eu mesmo fui avaliador do Sebrae, etc. A ideia é, se tem coisas que a gente possa ajudar o professor nessa troca. A gente tem, por exemplo, um caso que me chamou a atenção, de uma escola, e diz, olha, a gente estava querendo criar um centro olímpico, porque aí ia juntar isso com o BMEP, com não sei o quê, e a gente precisa se juntar, por quê? Porque no mano a mano todo mundo perde. Toda hora tem alguém desistindo, porque é muito jogo contra, não tem apoio, etc. Mas se a gente se juntasse, e o que podia fazer? De repente, juntar. Eu nem sabia dessas coisas que você está falando, eu estou sozinho aqui na minha cidade tentando fazer isso. Mas tem os outros, você não está mais sozinho. Então, eu paro de falar de novo e gostaria assim que você pensasse um pouco, se poderia compartilhar, que a ideia nossa é o seguinte, vai vir, a gente tem 2 objetivos. O que é que faria sentido chamar de pós-OLITEF para quem participou? E uma das coisas, por exemplo, onde os alunos continuam, uma das primeiras coisas que a gente vem desafiando, você participou o ano passado, e você ainda ganhou medalha, cara, legal pra caramba. Agora você vai ajudar os outros, né? Porque a gente aprende pra caramba quando ensina. E você já sabe como chegar lá. Então você quer ficar como o cara que é o medalhista, o bambambam, ou você vai ajudar a dividir o que você aprendeu e fazer com que todos ganhem. Então a gente trabalha muito essa questão do coletivo, do pra quê, e às vezes as coisas vêm dos lugares mais improváveis. E aí eu ouvi um pouco, se você falar, meu Deus, achei um bando de maluco, não estou entendendo nada, eu estou achando interessante, mas não sei o que fazer, acho que a gente tem que reunir com mais pessoas, é pensar livre pensar. Opa! Então, bem como eu falei, assim, quem participou, então, os alunos propriamente não estão mais conosco, né? Mas eles deixaram um legado bem interessante, né? Eles foram os pioneiros, né, a participar, abriram os caminhos, eu diria assim, e junto com essa participação, nós ganhamos, né, e tu falaste assim, pós-OLITEF, o que nós, escola, vou pensar na escola então, né, para quem ficou, assim, o que a gente, para a vida, né, construiu e está construindo, assim, que oportunidades, né, a gente precisa abraçá-las quando elas vêm até nós também, né, e em busca também.
E, assim, esse projeto da educação financeira já acontecia, mas ficou mais forte ainda. E a professora que desenvolve, assim, ela até faz um caminho, assim, de uma família fictícia, né? Assim, o quanto eles montam a família na sala de aula mesmo, e eles recebem um salário, então tanto por cento de luz, tanto por cento de água, até alguns até fazem com a sua própria família, dizendo quanto a gente gasta de luz, quanto a gente gasta de água, quanto a gente põe na reserva, quanto é embutido de juros, fazem todos esses cálculos, né? Eu acho que isso é o que vale, assim, né? Não só a prova propriamente dita da Unitep, mas essa construção até chegar lá, né, no final do ano e participar, então, da prova. Mas isso que eles vão levar para a vida, né? Esses pequenas aprendizagens, né, do dia a dia da sala de aula, que muitas vezes, né, as famílias também não trabalham e talvez não tenham também tanto conhecimento, né? O que é o tesouro direto, o que é isso, o que é aquilo, onde eu vou investir, onde não vou investir, a importância de ter uma reserva, né? Não gastar tudo que eu ganho. Acho que isso é fundamental para a gente ter cidadãos assim com um pensamento financeiro, né, para o país, é bem importante. Então, eu acho que é isso que fica após o LITEC, né? Esse caminho que a gente já iniciou e vai fazendo mais. E nós temos mais um projeto na escola, que é a cooperativa escolar. Ela é, na verdade, do Sicredi, não sei se vocês conhecem, vocês são de São Paulo? Sim. Sim. O Sicredi, ele é bem forte aqui no Sul, em Nova Petrópolis, a sede, né, da cooperativa. É uma das primeiras cooperativas do Brasil. Então, eles investem muito e nós temos uma cooperativa escolar que é apoiada pelo Sicredi. E nessa cooperativa, assim, eles têm uma vivência muito interessante, porque eles têm o presidente, têm o tesoureiro, têm o secretário. Então, eles estudam sobre capital social, sobre para ser sócios, nossos alunos têm que pagar R$4. Aí, quando eles saem da cooperativa, se eles quiserem, eles recebem os R$4 de volta, né? Então, eles vivenciam também uma pequena cooperativa escolar, o que seria uma cooperativa fora da escola, né? Porque é como o Sicredi funciona, né? A cooperativa escolar. Então, eles têm essa vivência também. Nós temos o nosso Grêmio também estudantil, né? Que também trabalha algumas questões, mas não tão atuante como a cooperativa escolar. Então, são esses os nossos projetos que a gente pensa e acredita muito que fazem, sim, a diferença para quando eles saírem da nossa escola. Nossa, incrível. E uma dúvida, exatamente qual que é o foco da cooperativa e aonde ela se distingue do Grêmio? A cooperativa escolar, ela tem um foco de cooperação, assim, de trabalho cooperativo. Quem coopera, cresce, até o slogan da cooperativa Sicredi, né? Eles trabalham nos princípios do cooperativismo e fazem projetos para que a escola consiga, os cooperados, enfim, tenham um bom resultado, sempre cooperando. Esse é o foco, cooperação. O Grêmio Estudantil já tem um outro viés, assim, nós não cobramos mensalidade, nada, nós somos escola pública, né? Então, o Grêmio não, para te fazer parte do Grêmio, tu já é membro nato se tu estuda aqui a partir do 3º ano. Então, não é como na cooperativa que tu se associa. E o Grêmio tem mais, como são anos finais, assim, até o 9º, eles não são tão atuantes ainda, assim, eles não... A gente sente uma diferença, assim, na cooperativa eles se desenvolvem mais do que no Grêmio, não sei te explicar por quê, mas ainda a gente não achou, assim, um presidente que, vamos lá, Grêmio Estudantil, vamos fazer um trabalho legal na escola, isso ainda não vingou aqui conosco, mas a cooperativa escolar é bem mais atuante que o Grêmio Estudantil. E a cooperativa faz atividades, não sei, cantina, reciclagem, festa, alguma coisa que tenha essa movimentação em que a gente... Sim, eles elencam um produto por ano, assim, agora me fugiu a palavra, assim, exatamente, mas, por exemplo, ano passado eles tinham um sebo literário, então o foco deles era um sebo literário. Esse ano eles estão com um foco de empreendedorismo.
eles convidaram famílias da escola que produzem, que fazem algum tipo de produto que vendam, né, enfim. E essas famílias já vieram à escola para estar mostrando para toda a comunidade os seus produtos. E então esse agora é o objetivo da cooperativa desse ano, fazer esse elo entre a nossa comunidade escolar e os pais que têm algum trabalho para ser mostrado, né, enfim, apoiar os pequenos empreendedores da escola, os pais. Então, esse ano o foco deles é esse. Além disso, eles também têm uma mini livraria de materiais escolares. Toda segunda-feira, eles fazem uma mini feirinha, que eles expõem seus produtos para os nossos alunos e quem quer comprar, se faltar uma borracha, se faltar um lápis, quem estuda na escola pode estar indo até essa feirinha e estar adquirindo. Então, toda segunda-feira também acontece isso. Eles se reúnem nas segundas-feiras. É um grupo de alunos, né? Mas tem todos os associados que quem estuda aqui pode se associar. Porém, eles têm uma chapa, né? Uma diretoria oficial, tem o conselho fiscal, funciona como se fosse uma cooperativa, assim, de verdade. Incrível, estou apaixonado, assim, e pensando de que maneira a gente pode colaborar. Essa questão da cooperativa, então, para mim ficou muito claro que acho que por aí a gente teria coisas que a gente pode agregar, juntar. E uma dúvida, a escola, o município, tem parceria com o Educação Empreendedora do Sebrae? Nós não. Nós não temos. Tá. Porque o Educação Empreendedora tem uma grade que, para cada ano, tem um propósito, começa com papelaria no 5º ano, impacto social no 9º e depois vai para o ensino médio. É um programa também incrível, às vezes a gente vê pouco utilizado, e esse exemplo da cooperativa está muito ligado, às vezes, somar, trazer, mostrar alternativas, inclusive questão de troca, de pegar e compartilhar experiências. E na hora que você comentou da cooperativa, então a gente tira o Grêmio, mas o foco é o mesmo, é mostrar o que eles conseguem, e você disse a palavra para nós chave, na hora que eles se juntam. Então a ideia do cooperado, olha, sozinho a gente não conseguia nada, mas olha o que a gente consegue quando se une. E a gente sempre tenta trazer, mas qual o problema que vocês querem resolver? Toda a lógica do Adote uma Escola é, tá bom, e qual o problema que vocês querem resolver? Se o problema que eles querem resolver é deles, e eles estão envolvidos, todo o resto vai andar. Se a gente diz que eles têm que resolver um problema, eles vão falar que virou trabalho escolar, precisa de nota, não sei o que, a motivação não é a mesma. Então, as coisas mais difíceis eu estou achando incrível porque você já tem. E eu volto até na pergunta, que visibilidade e que atividades você participa para compartilhar. Por exemplo, nós somos hoje embaixadores LED, tem em média 3.500 projetos educacionais. Você está falando de coisas que seriam extremamente consistentes, inovadoras, e a proposta é como é que ajuda a ter educação inovadora por esse país, em cima de coisas que estão sendo feitas por educadores. No caso dos seus alunos, eles são mais novos, ou questões que vêm sendo colocadas por alunos. Então a gente já tem casos reais. Esse ano mesmo a gente teve 2 casos em que o vencedor do prêmio era aluno. Tem o desafio, que é estudantil, e tem o prêmio. A gente ficou muito feliz que esse ano 2 eram alunos, eles eram do fim do ensino médio, mas surgiu de problemas que eles falavam que a gente pode resolver e mostrar o caminho. Então, não sei se Bel, se Ângela quer comentar, eu estou maravilhado realmente. E algumas perguntas simples, assim, perfil dos seus alunos. Na que você falou do família, para nós, assim, conseguir fazer essa integração da família com a escola, inclusive compartilhar depois da nossa programação, a programação do mês passado era Famílias em Rede, e justamente fazer a conexão da família com a escola,
para que entendam que é uma coisa só. Nosso grande objetivo é desenvolvimento comunitário sustentável e o foco total é integrar escola, família e comunidade. E o aluno entender que ele é parte da solução e como ele é a célula nova, ele é que pode trazer a diferença, ele é o que pode dizer, mas nunca ninguém deu. Sim, mas você ainda não tentou. Pode ser que você chegue à mudança. Então, não sei se é zona rural, qual que é um pouco o perfil das famílias, da escola. Não, nós somos a zona urbana, né? Nós temos quase 400 alunos. Os nossos pais são bem atuantes no sentido assim de acompanhamento, né, do que acontece na escola. Tem atividades que a gente percebe assim que eles não vêm tanto à escola, né? Por exemplo, se a gente fizer agora um teatro, assim, muitos não vão vir promover um teatro, né? Trazer uma atividade cultural de fora, porque a gente percebe assim que eles são famílias de poder aquisitivo assim médio para cima, né? E essas oportunidades eles têm fazendo fora da escola, então isso não é novo para eles, entendem? Então, para nós, assim, trazer uma atividade cultural e trazê-los é mais complicado do que fazer um dia letivo com a apresentação dos alunos. Aí eles vêm. Quando tem apresentação de aluno, quando tem, assim, ali o sábado letivo em março que a gente faz da família, aí a gente percebe que sim, eles participam. Mas se nós fizermos uma atividade cultural ou uma palestra ou uma atividade assim que é de fácil acesso para as famílias, a participação não é muito grande, não. A gente tem esse desafio, assim. Desde que eu estou na gestão, é um desafio contínuo, assim, trazê-los para essas pequenas atividades que a gente faz, que eles não participam. Mas em contrapartida, na questão assim de acompanhamento pedagógico, são muito atuantes. Legal. A gente percebe, né, assim, pela experiência, a gente costuma dizer que pelos frutos a gente vê da onde veio. Na hora que você conta o que tem, a gente percebe que tem tudo isso aí dentro. Tem direção, tem família, etc. Que senão não acontecem essas coisas, né? Realmente, parabéns. O programa do Sebrae... Professores atuantes também, né? Sim. Professores atuantes, né? Importante. Não acontece isso sem time, né? Uma das coisas que a gente acha legal do Educação Empreendedora do Sebrae, e que talvez pudesse conectar, a culminância é sempre uma feira. Então é uma feira mesmo, isso aqui. Então a gente já participou, e o pessoal lá tentando vender coisa, vendendo... A gente tinha ganho o prêmio LED numa das feiras, e aí eles tinham feito, eram os pequenos, tinham feito todas as coisas de papelaria, porta isso, porta aquilo, e a gente estava com os logotipos. Mas o nosso tem que ser tudo com o logotipo do LED, tudo, não sei o quê. Vocês conseguem fazer personalizado? Peraí, tio, aí juntaram lá os pequenininhos, ficaram lá, conversa. Vai ficar mais caro. Quantos você quer para a gente saber e fazer as contas? Me faz orçamento de 10 e de 50. Eu vou lá, conversa. Então vai custar mais R$2. Então, depois a gente vai conversar para te ensinar a fazer conta, porque personalizar isso vai dar um trabalho. Não, é propaganda e marketing nosso, tio. Porque aí se você colocar daquele negócio da Globo, não sei o quê, vai ser propaganda nossa, a gente vai curtir fazer isso. Então, assim, é outra pegada, mas essa feira, né, assim, acho legal que a Culminância é uma feira em que o nome do jogo eles têm que conseguir vender mesmo. Como você já disse que já tem a feira, a gente começar a trocar essas experiências, né? E como que a gente ordena no seu calendário, tá? E a gente sabe que sempre as coisas são muito concorridas na escola, mas, assim, a proposta nossa seria o seguinte: a gente encaminhar uma descrição dessas iniciativas que a gente falou, e você falar, Fernando, essa aqui eu achei interessante, essa faz sentido, e a outra eu conversei com a minha equipe, conversei com os alunos, do que a gente conversou, o pós-Olitef para nós, se tivesse o seguinte, seria muito legal.
O que é isso, não sei, com certeza a gente vai descobrir junto. Tá? Essa experiência da cooperativa no Sul é muito forte, consegui mostrar que isso realmente funciona. Como a gente trabalha muito com a questão do coletivo, do protagonismo, você tem alunos em que às vezes eles talvez não tenham consciência de quanto eles estão preparados, tá? E de que eles estão recebendo tudo isso na escola. Talvez para eles seja tudo festa, mas você falou de coisas que a gente ficou realmente bastante impressionado, porque a gente sabe a diferença na formação desses alunos. A gente sabe que o que acontece com um aluno que faz o que você está falando agora no fundamental, na hora que ele vai para frente, tá? E para onde que eles vão? Uma outra coisa que a gente está aqui, fisicamente a gente está aqui em São Paulo, no Guarujá, é praia, e a gente estava com o Movimento Brasil Competitivo, avaliando essa questão dos jovens, etc. E surgiu uma pergunta que a gente foi conversar com a universidade, a Coordenação de Desenvolvimento Regional, que é para onde vão os jovens? E eles sobem a serra, porque querem ir embora, porque aqui não tem futuro. E aí a gente trazia uma visão, tá bom, que organismo vivo sobrevive se perde as células novas. E a gente estava com alguém que estava fazendo, inclusive, planejamento de cidades inteligentes. Vocês precisam ter coisa que atrai e retém os jovens. E os jovens gostam de novidade e com o mundo conectado, cada vez ele pode estar com toda a sua competência aonde ele está. Se ele cria raízes, se ele gosta, ele não precisa ir embora. Então, esse não precisa ir embora é outra coisa que a gente trabalha bastante com relação à cultura, valores, etc. Porque a gente fica muito triste quando vê que o sonho do jovem é ir embora. Então vai perdendo, né? Eu mesmo tive, acho que 2 vezes, como avaliador do MP Brasil aí no Sul, e eu achei incrível, assim, quanto cidades pequenas, com projetos pequenos, eram vencedores nacionais. E a gente perguntou, mas o que você fez? E uma das coisas que foi fortíssimo foi o cooperativismo. A gente aqui é muito unido. Olha, vocês, por exemplo, isso daí para mim foi aula inclusive de geografia, de cultura. Vocês estão lá em São Paulo, é todo mundo para lá, para cá, ninguém conhece. A gente está aqui há 30, 50 anos. Essa coisa vai criando força e não para. Mas você está com um deles, fazia inclusive cobertor elétrico. Ele disse, você está com fábrica na China? Tô. Por quê? Porque eu achei que era esperto comprando as coisas do chinês. Aí eu descobri que o chinês ia copiar tudo que eu estava fazendo. Então, já que ele é esperto, eu tenho que ser esperto, eu montei a fábrica na China. Eu não lembro o nome da cidade, muito pequena, mas você continua aqui, não saio daqui de jeito nenhum. Aqui está minha raiz, aqui está minha força. E tá legal a coisa lá, inclusive agora com o chinês, estou exportando lá para todo o Mercosul, etc., mas eu não saio daqui. E essa cultura é muito forte. A gente teve em Toledo, no Paraná, com alguém que estava replicando o prédio sede da Google, era alguém de tecnologia. O que você fez? A gente foi lá, achou o prédio super interessante, em Toledo. Acho que vai ser o maior prédio aqui da cidade, não sei o que, etc. Por quê? Porque a gente quer que o pessoal fique. A gente quer isso, e isso é muito forte. Então, eu vejo na hora que você fala que isso é importante. E volta, se Sibel quer comentar, Ângela, você. Hoje, realmente, assim, você pode achar... Não entendi nada, falou. A ideia é cutucar, que acho que na próxima reunião, Fernando, eu acho que tem uma coisa aqui que se der para fazer, vai ser incrível. O que eu não sei, mas está na sua cabeça, no seu coração. Sim, não, tô entendendo sim, mas... então, só para mim contextualizar um pouco. O Adote uma Escola é uma ONG? A Link é uma ONG, Adote uma Escola é o programa. Tá. O objetivo nosso é promover o desenvolvimento comunitário sustentável a partir de educação pública de qualidade.
Tá. Tá? A lógica é pedagogia baseada em projetos e conseguir fazer projetos que sejam sustentáveis. Então a gente está em Agenda 2030, está em todas as iniciativas de sustentabilidade, para que a mudança ocorra a partir de uma escola pública que está dentro do território. Que venha de dentro a solução e não que alguém venha com a solução de fora, que é outra coisa que a gente não acredita. A gente acredita que a gente pode colaborar e muito com a visão do mundo lá fora, se a gente tiver a humildade de entender a realidade da escola. A gente, depois super rico, assim, né? Super rico, porque a gente pensa assim que as trocas, né, são bem muito importantes, né? Para todos, né? A gente sempre aprende, sempre tem a melhorar. Então, participar desses encontros e momentos e coisas diferentes também agregar a mais a todos, assim, a nossa escola, né? Os nossos alunos. Muito obrigada por Nossa, a gente que agradece, a gente que agradece. A Bel está quietinha, mas assim, a minha formação, eu sou engenheiro, há 15 anos atrás eu cheguei, a presidente era a Bel, e eu aprendi foi com ela. E uma das coisas que me marcou muito foi da família e do Raízes Profundas, e o outro, a gente já tinha Sebrae, já tinha tudo isso lá que ela estava fazendo, acho que ela comenta um pouco, mas uma coisa que me marcou, que você citou, a gente participou de um programa do Itaú Social, junto com o Unesco, e eu nunca esqueci a frase: lugar de educação é na escola. Quer colaborar com a educação? Vai para dentro da escola. Não fica na ONG dando palpite, dizendo que a escola devia fazer isso, devia fazer aquilo. Vai lá, senta junto e faz. Você vai descobrir que as coisas mudam tudo. Com certeza você vai ter colaborações, porque você está no mundo fora da escola e vai trazer. Agora você não tem ideia do que você vai aprender. Então isso para nós realmente fez a diferença. E essa foi uma das fortalezas nossas, inclusive no Prêmio LED, porque ficou muito forte a metodologia, mas é dentro da escola, é com a escola, dentro da escola, com os alunos, não é para os alunos, é com eles. Na pandemia a gente teve pós-graduação, porque virou o mundo de cabeça para baixo, e aí o que a gente fazia? A gente aprendia com os alunos e com os professores. Assim, teve uma frase, a gente estava num programa de desenvolvimento de impacto social, o programa VOA, e fala, a gente vai ter que acelerar, mas como vai fazer? A escola está fechada, eu não sei, nunca teve pandemia nesse planeta, é hora de a gente descobrir quem está afim de fazer alguma coisa que mude algo e quem está afim de ficar reclamando. Então foi uma experiência muito grande. Mas acho que se Bel quiser comentar, e Ângela, para a gente ir também para o encerramento. Eu falo na outra vez, porque eu não estou em casa. Então, tudo bem. Estou com barulho aqui. Ah. Mas na próxima a gente vai conversar. E eu amei, professora. Muito legal o que você está fazendo. Uma coisa bem boa, né? Para os jovens, que eles precisam aprender realmente o que é uma financeira, o que é fazer um projeto, né? Um organograma da própria casa, né? Do que eles gastam, do que eles precisam. Então é isso. Parabéns. Até a próxima vez. Tá sem som. Oi? Tá me ouvindo? Não, a Fabiane estava sem som. Mas... sim, Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Então, eu tô aqui pensando, né? No meu tempo, o que eu tinha na escola de saber administrar dinheiro eram as notinhas que tinha no final do livro, que eu recortava e nisso fazia a coleção, tá? Mas a minha tinha as notinhas e como é que administrava? Como é que era lidar com dinheiro? Isso não teve, né? Saber planejar, saber economizar, saber fazer um projeto tipo, eu quero comprar tal coisa, vou começar a economizar em tal coisa para chegar lá na frente eu conseguir o meu objetivo. Não tinha isso na escola, né? Então, hoje a galera tá privilegiada, né? Que nem eu estou escutando aqui o seu comentário e é muito rico isso,
Porque eu sou mãe de adolescente e eles não querem comprar qualquer coisa. Eles não querem qualquer celular, eles não querem qualquer roupa, né? Então, assim, aí eles ficam, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu falo, filha, tem que administrar o dinheiro, tem que saber poupar. Essas são duas coisas que eu comento bastante com a minha filha, de saber administrar o dinheiro e de saber esperar. E essas são duas coisas que adolescente não quer esperar e mais quer, né? Alguns estão aprendendo, né? Mas não são todos, que é o caso da minha filha, né? Eu fui ter o meu primeiro celular com 26 anos. A minha filha já está no quarto celular e cada vez quer melhor. Então eu converso com ela, filha, tá administrando? Aí ela fala, mãe, não é simples assim, porque o dinheiro vem, a gente quer comprar um negócio legal, né? Quer comprar aquela calça de marca. Então eu falo, mas tem que ser tudo com administração, saber economizar numa coisa, não ficar comprando coisas exageradas, se sabe que quer alcançar uma coisa legal, né? Como ela fala, né? Uma coisa top, quer comprar uma coisa top, tem que ter administração. Então, incluindo, né, essa saber mexer com dinheiro, né, nas aulas, na escola, isso é muito rico. Seria muito bom se entrasse, tipo, tinha matemática, português, e tivesse uma matéria a mais só para isso, né, para os alunos aprenderem, porque não é só querer coisas caras e coisas de marcas, mas é saber administrar passo a passo no dinheiro, né? Isso é muito importante mesmo, né? Porque o adolescente, ele, né, não são todos que querem ouvir, que querem parar e saber economizar, né? É uma aula que, se eles pararem para escutar, né? Imagine quanta coisa vai mudar na vida, né? Quanta coisa eles vão aprender de alcançar, tipo, não economizar moeda por moeda, trocado por trocado, não sair esbanjando em coisas desnecessárias, né? Então eu quero parabenizar, né? Porque cada vez que a gente interage com uma pessoa que vem, assim, traz toda essa riqueza que a gente precisa, até mesmo eu preciso saber economizar, preciso ter aquela virada de chave, né, de aprender a administrar melhor o dinheiro. Então, graças a Deus que você está aqui, muito bom, né, um beijo no seu coração, e eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para nós, para os alunos, né, a gente conversa na comunidade e a gente encontra bastante adolescentes inspiradores, que isso vai trazer uma riqueza para eles também, tá bom? E é isso, muito bom esse assunto que a gente está comentando aqui, vai trazer muita coisa boa para os adolescentes. Realmente Com certeza. É de coração, realmente você surpreendeu. A gente tem tido oportunidades, bênçãos nesses encontros, porque normalmente esses que se acontecem, tem Fabianas, tem coisas que está fazendo tudo isso acontecer. Então a gente fica muito feliz, porque a gente acredita na educação, e que a educação transforma vida, e que as coisas estão tudo atrapalhadas, mas que é por aí e não tem outro caminho. E precisa de paciência, precisa juntar as mãos, precisa se unir, e precisa reconhecer experiências que mostram que é possível. Então a gente teve, no dia do meio ambiente, a gente conduziu a live do Dia do Meio Ambiente, foi conduzido só por jovens, e no fim a frase que ficou o tempo todo foi do não desista. Não desista. Por quê? Porque tem solução, mas tem que se unir. E aí você traz a coisa que a gente acha mais importante, que é o se unir. Em termos de próximos passos, o que a gente tinha previsto era o seguinte, de a gente compartilhar algumas das coisas que a gente está falando. E você, não sei como é que está as férias, quando que é férias, etc. Você vai falar com a sua equipe, se a próxima é com a equipe, com alunos. O nosso recesso é ali 19 de julho até 4 de agosto. Tá, então a gente tem um tempo, porque o que a gente queria era fazer o exercício do pós-Olitef,
E o que seria isso? Que gerasse um resultado. Por quê? Porque como a Olitef esse ano vem com a versão 2 e vem com muita novidade, a gente não quer mexer nisso. Por quê? Porque a gente vai estar aprendendo junto, porque agora vai até o 3º ano e vem muita novidade, e eles também aprenderam muito, foi o 1º ano. Então a gente gostaria muito de, assim, com quem participou, o que é o pós. E a gente realmente buscar junto. E, ao mesmo tempo, essas experiências que você comentou, se faz sentido. Tem muita gente, pô, mas esse negócio de prêmio, reconhecimento, não é para aparecer, é para mostrar que dá para fazer, é para ensinar o outro que está não sei aonde. O outro pode estar, sei lá, no outro canto do Brasil, e falou, mas eles fizeram isso lá? Fizeram. Nossa, mas eu estou com o mesmo problema aqui. Isso daí só troca o endereço. Essa professora que você falou que montou o programa do ensino do familiar, com a Bel, na época da Copa do Mundo, quando estava lá, a gente conheceu o coletivo Coca-Cola. Eu achava que era um programa só para ficar fazendo marketing para a Copa. É um programa, nossa, simplesmente incrível. Toda a lógica dele é que os alunos, principalmente de comunidade, têm um pequeno negócio no quarteirão, às vezes na casa dele, por perto, que mudaria a vida dele se ele aprendesse gestão financeira e o mínimo de administração. É o mercadinho, não sei o quê, o parque feirante, o negócio. E ele falou, no quarteirão. E a gente ficou surpreso, porque, sei lá, faz quase 15 anos, a gente acha esses locais o tempo todo. A gente tem um dos programas que a gente tinha bolsa para os alunos, e aí a gente estava discutindo a questão da bolsa, e a gente queria o protagonismo, então a bolsa era dos alunos, o cartão Sodex do aluno. E aí a gente estava falando, pô, mas acho que devia ser para a família, não sei o quê. Aí vai falar para a diretora, o que você acha? A gente devia, o ano que vem, passar para a família. Dizer, eu não mexeria com isso. Por quê? Pergunta para eles, você vai ver o que vai acontecer, eles vão te linchar. E a coisa que eu achei mais incrível foi uma das meninas, a bolsa era de R$100. A gente de jeito nenhum, seu Fernando, eu estou fazendo todo o meu plano de investimento para montar meu ateliê. Por quê? Porque antes eu fazia a coisa à mão e eu descobri que se eu tivesse a máquina e não sei o quê, em vez de eu ganhar não sei quanto, eu ia ganhar não sei quanto, e eu preciso dos R$100 porque eu vou acabar de pagar a prestação da máquina daqui 6 meses. Aí a minha receita, essa menina tinha 12 anos. Viu só? Mas de jeito nenhum. E a outra que ela também, a gente estava falando de sustentabilidade, de economia, não sei o quê, e ela é ligada em moda, e a gente falou de moda sustentável. Seu Fernando, esse negócio de moda sustentável é tudo mentira, né? Por quê? Viu quanto gasta de água, quanto gasta disso, quanto gasta daquilo? Tinha que fazer de outro jeito. Eu falei, da onde que essa menina tirou isso que está me dando aula de sustentabilidade? Fui eu pesquisar, eu falei, caramba, ela com esse olhar financeiro, ela pegou toda essa questão e veio pela conta. E eu disse, é mentira isso. Atualmente está a história dos data centers da IA e o consumo de água, e agora o pessoal fala, ó, cada consulta do ChatGPT vai uma garrafinha d'água. Então, é conseguir conectar essas coisas e realmente ver. A gente está realmente muito feliz. E se é o dia 19 que você tem recesso, acho que a gente consegue conversar antes. E a proposta nossa vai ser bem simples. Eu compartilho, você fala, Fernando, tem umas coisas aqui que eu achei interessante. Posso usar? A primeira proposta que a gente tem, e bem simples, é o seguinte. O que a gente tiver, que você diga, nossa, mas eu achei isso daqui ótimo, queria usar. É exatamente isso que a gente faz. E a outra, a gente vai perguntar, você não quer compartilhar essas experiências incríveis que vocês vão tendo, se os professores, os alunos participam de iniciativas de reconhecimento, ou mesmo de projetos, tá? Que às vezes, por exemplo, quem tem essa visão, isso daí a gente teve com o pessoal do Itaú Social, a gente teve com o pessoal do Ambev Voa, e disse, Fernando, se você conseguir ajudar, que o pessoal consiga fazer conta,
tem tanto recurso para apoiar a escola, mas o pessoal não pega porque falta o pessoal que morre de medo de ficar fazendo conta, de raciocinar com o raciocínio do projeto. E tem alguns programas, então o social mesmo é um deles, eu só tenho o apoio se for para a escola. Então, aí os alunos conseguem ver a história da quadra zoada. Teve um caso que foi real, que era a quadra zoada, que no fim a solução veio do Itaú e eles tiveram que fazer o orçamento da quadra direito. E ele conseguiu explicar para o Itaú que o orçamento estava certo. E ele não precisa dizer a felicidade deles na hora que chegou a quadra, né? Então, essas coisas. Fantástico, fantástico, fantástico. Só imagino, né? Só imagino. Que legal, hein? Nossa, tô falando assim, abre um leque, né, na cabeça e tu vai sonhando, né? Até onde realmente, assim, abre caminhos, né? E possibilidades, que bacana. Então agora é gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns, parabéns. Vamos compartilhar sim. E a próxima reunião você diz, olha, Fernanda, a próxima reunião vai participar fulano, fulano, fulano. Ótimo. Tá bom. E vamos sim. E principalmente a gente está pensando nos alunos, já que você disse 8º e 9º, tá? Eu acho que você já disse o caminho, que é a sua cooperativa e o produto. É a nossa potência aqui. De falar, olha, vamos botar a cooperativa, a gente usa, como toda lógica de game, gincana, etc., a gente fala, olha, vamos botar agora a cooperativa no modo turbo. Como que é assim? Agora com a Olitef ela vai no modo turbo, porque vai ter 3 fases a mais e vocês vão fazer um negócio incrível. E essa pegada do modo turbo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Igualmente, tá? Agradeço muito pela oportunidade, como eu já falei. Minha cabeça aqui ficou viajando já, em várias coisas, né? Isso. Só escutando tu falar, assim, né? Da experiência de vocês. Parabéns pelo trabalho também, por acreditarem na educação, né? Não sei se todos são da educação, mas a educação é apaixonante. E ela tem, assim, a questão social, assim, é o que mais aquece o nosso coração, né? Eu acho que a gente está aqui porque a gente acredita que cada um pode fazer a diferença lá fora. Acho que é isso. Com certeza. A questão do... Então, eu aguardo o teu e-mail, né? Sim. As novas orientações, certo? Perfeito, perfeito. Tá bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. Tchau. Obrigada, tá? Tchau. Bom dia.